No vídeo de hoje a gente começa com Douglas Luiz, que deixou claro o desejo de voltar para o Vasco. O jogador já teve passagens por times como Manchester City, Girona, Aston Villa, Juventus e nessa temporada foi contratado pelo Nottingham Forest. Veja o que ele falou a seguir. Meu plano ideal seria fazer minha vida na Europa, conseguir conquistar todos os títulos que eu almejo e voltar para o Vasco. Esse é meu maior objetivo. Eu não penso em voltar para outro clube não, de verdade. Acho que não quero voltar só para encerrar também, eu quero poder retribuir, né? Eu acho que eu joguei só um ano no Vasco, então a gratidão que eu tenho é tão grande que eu não quero chegar aqui já, com 35 anos já morto, não posso nem correr, não posso nem sprintar. Então eu quero poder devolver um pouco. Em uma entrevista, o Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco, confirmou oficialmente que conversa com frequência com Douglas Luiz e que sabe do desejo do jogador de voltar para o Vasco. Mas essa vontade esbarra no contrato. Veja o que o presidente falou. Tem muitos jogadores que têm o desejo de retornar ao Vasco, né? E a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. Como eu falo para você, assim, é sempre muito difícil competir. Quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. Mas é um sonho, ele já sabe, ele já teve contato com alguns membros da diretoria. Assim, alguns jogadores que já manifestaram isso, né? A gente sempre deixa ali... O Senegal foi bicampeão da Copa Africana de Nações, mas o que aconteceu nesse jogo, vou te contar, para mim foi surreal. O jogo quase não terminou porque o juiz deu um pênalti polêmico para o Marrocos nos acréscimos da partida. E foi aí que tudo começou. O Senegal, com toda a razão, se revoltou e o técnico tirou todo o time de campo em forma de protesto. Eu pensei que não ia ter mais jogo, por causa de toda aquela situação. Mas o Mané conseguiu convencer todo mundo a voltar para o campo e terminar a partida. E na cobrança do pênalti, o Brahim Dias, que é jogador do Real Madrid, quis inventar de dar uma cavadinha. E o Mendy, como é um goleiro experiente, nem se mexeu para defender. E veio a prorrogação e foi onde o Marrocos sentiu o golpe. O Guiê acertou um chutaço de fora da área para dar o título para o Senegal. Mas quer saber da minha opinião? O Senegal mereceu o título, porque os caras tiveram muito psicológico para sair de campo, voltar e ainda ganhar o jogo na casa do Marrocos. Cara, a situação do Vini no Real Madrid tá muito estranha. No último jogo, mesmo com a vitória do time, ele foi vaiado de novo no Bernabéu. Foi coisa pesada, daquelas que todo mundo percebe. Não foi aquela vaia isolada, não. E isso tá dando o que falar na Espanha. Os jornais começaram a questionar abertamente se o futuro do Vini no Real tá garantido mesmo. Tipo assim, será que essa relação com a torcida ainda tem volta? Porque o clima azedou de vez. E para piorar, ele tá numa fase ruim, sem fazer gol há um bom tempo, e isso pesa quando se joga num time do tamanho do Real Madrid. A paciência lá é curta e a gente sabe. Se não resolver em campo, a cobrança vem rápido e entra o outro ponto. A renovação de contrato ainda não está resolvida. Então junta tudo, a má fase, vai a expressão da imprensa e pronto. Começa aquele papo de possível saída. E hoje ninguém crava nada, mas uma coisa é certa. O Vini nunca teve tão pressionado quanto agora. E quando isso acontece no Real Madrid, todo mundo sabe qual é o final da história. Sim, rapaziada, aquela história toda de que o Klopp seria o novo técnico do Real Madrid não passou de especulação. Numa entrevista ele descartou qualquer possibilidade de assumir o Real Madrid no momento. Ele falou que está totalmente focado no projeto do grupo Red Bull, onde ele ajuda a pensar o futebol de forma mais estratégica. Segundo ele, a fase de estar ali na beira do campo, todo jogo, ficou para trás. Pelo menos por agora. O Klopp deixou bem claro que está confortável, tranquilo e satisfeito com a função atual. Nada de pressão, nada de troca maluca de clube. E ainda soltou aquela indireta clássica. Clubes grandes precisam de planejamento. Não sair demitindo o treinador sem saber quem vem depois. Em resumo, enquanto o Real procura soluções, o Klopp segue o caminho dele sem pressa, sem promessas e longe do Bernabéu. Eu particularmente penso que se o cara tá num projeto bom e que não precisa estar se incomodando, se estressando, tem que ficar onde tá mesmo.
Tá certo ele. E a procura por um técnico novo continua, torcedor madridista. É o jeito. Então, pessoal, todo mundo já tá sabendo da confusão no São Paulo, né? Troca de comando, os bastidores pegando fogo, o clima pesado, coisa que já vinha se arrastando há muito tempo. E agora eles vão tentar colocar a casa em ordem. O presidente assumiu com um discurso bem pé no chão, nada de mudanças malucas ou decisão no impulso. Ele já conversou com os jogadores e com a comissão técnica para passar uma mensagem simples. A ideia é baixar a temperatura e evitar que o clube entre em mais turbulência. Vale lembrar que essa gestão é interina, tá bom? E muita coisa vai depender do que vai acontecer nas próximas semanas. Mas, para ser sincero, não sei se vai surgir efeito, porque esse novo presidente era vice do Casares. Para mim, vai ser só um tapa-buraco mesmo. E se tu chegou até aqui, não esquece de deixar o teu like e te inscreve no canal para ficar por dentro de mais notícias como essa. Valeu!